vamos começar um assunto extremamente polêmico, que é o uso do sal. Eu estou me referindo ao sal integral. Não é o sal que você conhece, chamado sal de cozinha, que é esse branquinho que você coloca na mesa. Esse aí, ele é apenas cloreto de sódio. Ele tem sódio, ele tem cloro. Os outros 80 elementos foram removidos. Sobraram esses dois. Aí a situação é totalmente diferente. Eu vou conversar com você da importância do sal integral, com mais de 80 minerais. Então, por que nós vamos usar o sal? Essa que é a pergunta. Na literatura, tem inúmeros livros sobre isso. Estou mostrando alguns aqui para você ter uma ideia. Por exemplo, esse livro aqui do David Brownstein é excelente para você ter uma ideia geral sobre o sal, tá? Ele mostra a importância do sal na saúde humana, tá? E o sal que eu estou me referindo é o sal não refinado. Esse é que interessa. Então eu tenho 4 mitos que eu quero discutir com você aqui. Primeiro mito é que não existe diferença entre sal refinado e sal não refinado. A maioria acha que é a mesma coisa, que não faz diferença. E é a diferença que faz a diferença. O segundo mito, uma dieta baixa em sal é saudável. Não é verdade. Vou provar para você que estudos mostram que se você fizer uma dieta baixa em sal, primeiro você tem muito menos energia e você vai a longo prazo sofrer uma série de consequências. Então essa chamada dieta hipossódica, ela não é uma dieta saudável e ela é usada demasiado na medicina. Terceiro, que produtos baixos em sal são os preferidos. Não é verdade. Você vai ver que o sal é muito importante na saúde. E quarto, que é o mais comum, que você escutou tantas vezes, que você tem que diminuir o sal para não causar pressão alta. Porque todos os estudos que foram feitos, mostrando que sal pode, de alguma forma, aumentar ligeiramente a pressão, que é muito pouco também, foi feito com sal não integral. Foi feito com sal refinado. Então ninguém fez um estudo com sal não refinado, com sal integral. Todo o trabalho foi feito com sal de cozinha, que eu não estou recomendando, em hipótese alguma. Entendeu? Vamos começar com o primeiro mito. Não existe diferença entre sal refinado e sal não refinado. O sal é extraído na forma de salmoura e então tratado com substâncias químicas, ferrocianeto de sódio, citrato de amônia, silicato de alumínio e dextrose, para a remoção de minerais, que nós chamamos aqui de impurezas, por incrível que pareça, são todos minerais importantes, ficando apenas o cloreto de sódio. Então, para ficar o cloreto de sódio e eliminar todos os outros e fazer ele ficar bonitinho, branquinho, você está contaminado com ferrocianeto de sódio, com citrato de amônia, com silicilato de alumínio e com dextrose, ou dextrose. Então, você tem substâncias, resíduos que ficam lá. Então, esse é o primeiro mito. Eu vou discutir com você a importância do pH, que é o potencial hidrogênio iônico. O nosso sangue tem um pH de 7,35, 7,45, vamos pôr uma média 7,4, que é mais ou menos também o pH intracelular, 7,35, por aí, e a gente tem que manter essa pequena alcalinidade para manter a saúde. E tudo aquilo que nos adoece também nos acidifica. Minerais são agentes alcalinizantes. Como eu estou fazendo uma ingestão de muitos minerais, eu estou alcalinizando as minhas células. Segundo, na presença de doença crônica, há deficiência de mineral. Quando você vê um doente crônico, esse paciente sempre tem uma certa deficiência de mineral. Terceiro, deficiência de mineral causa acidose metabólica, ou seja, faz baixar o pH. E sal não refinado tem em torno de 80 minerais ou mais na sua composição, enquanto que o cloreto de sódio tem apenas 2, sódio e cloro. Então, quando eu ingiro um sal não refinado, um sal integral, isso facilita, proporciona uma melhor alcalinidade do meu corpo, certo? O sal não refinado é usado no tratamento da exaustão adrenal, quando você tem a síndrome do burnout,
quando você chuta o pau da barraca, o estresse é um limite máximo, você só sai se você fizer uso de sal. Ajuda na asma, na rinite alérgica, ajuda no processo de detox, ajuda no diabetes, ajuda na fadiga e, claro, ajuda em pacientes que têm o chamado hiponatremia, onde o sódio no plasma, no sangue, no plasma, está abaixo de 141 miliequivalente por litro. Então eu tenho uma aplicação muito grande do sal não refinado. O segundo mito que existe sobre o sal é que uma dieta baixa em sal é saudável. Para a maioria dos pacientes, uma dieta baixa em sal não altera os níveis da pressão arterial, em nada. Por outro lado, quando o sal não refinado é dado para pacientes com deficiência de sal, há uma redução da pressão arterial elevada. Vou dar um exemplo para você. O paciente tem uma pressão alta, como nós já discutimos aqui nesse programa, porque ele tem deficiência de magnésio. E eu dou para ele um sal integral, um sal não refinado, que tem um certo percentual de magnésio. E agora essa suplementação com esse sal vai fornecer esse magnésio que vai promover o relaxamento dos vasos e vai baixar a pressão. Então, por incrível que pareça, parece para você até um paradoxo, que eu estou dando sal e estou diminuindo a pressão arterial. Elevados níveis de insulina são associados com risco aumentado de doença cardiovascular, diabetes, obesidade e hipertensão. A insulina aumenta na presença de dieta baixa em sal. Aqueles pacientes que você está dando dieta baixa em sal, aqueles pacientes que estão fazendo uso de uma dieta sem sal ou com pouco sal, eles têm uma tendência em aumentar a insulina, que vai aumentar a resistência insulínica, que vai piorar o diabetes, que vai piorar a hipertensão e que vai facilitar a doença cardiovascular. E não sou eu que estou falando isso, não. Isso está publicado, muito publicado. Tem estudos mostrando, como esse estudo do Rio aqui, ó, Dr. Rio, mostrando que a dieta baixa em sal, ela aumenta a aldosterona, ela aumenta a renina, ela aumenta a angiotensina e ela aumenta a noradrenalina. E ainda aumenta a resistência insulínica. Isso tudo que eu mostrei aqui são coisas indesejáveis causadas pela dieta baixa em sal. Então esta não é a solução. Simplesmente tirar o sal da dieta. Acrescentar cloreto de sódio também não é a solução, porque aí eu tenho outros problemas. O que eu tenho que testar, eu convido você a testar, é o sal não refinado, é o sal integral. A dieta baixa em sal causa deficiência de sódio, que aumenta a produção de aldosterona, que aumenta a retenção da água intra e extracelular, que diminui a concentração de potássio, que diminui a concentração de magnésio, que levam à desidratação e fadiga. Então, o paciente que está fazendo uma dieta sem sal ou com muito pouco sal é uma pessoa cansada. Ela está sempre reclamando que está fadigada. Quando você introduz o sal não refinado, o sal integral, esse paciente cura a fadiga, o cansaço que esse paciente tem. Olha que interessante, publicado no American Journal of Hypertension. Há uma elevação do LDL colesterol nos pacientes em uma dieta baixa em sal. Mais um dado mostrando para você que dieta baixa em sal não é a solução. Eu posso mostrar vários. Nós vamos estar discutindo isso aqui. O terceiro mito é que devem ser recomendados produtos baixos em sal. Dietas baixas em sal predispõem à deficiência de cálcio, à deficiência de magnésio, à deficiência de potássio e causam depressão de vitaminas do complexo B. Estudos têm demonstrado que deficiência de minerais e vitaminas aumentam a morbidade e a mortalidade de doenças cardiovasculares, que é a que eu estou tentando reduzir. Então o efeito é exatamente o oposto do que vem sendo pensado. Uma revisão de 56 estudos com pacientes hipertensos mostrou que o efeito de uma dieta baixa em sal é mínimo redução, o que ocorre. A redução é muito pouco. A redução da pressão sistólica é de 3,7 milímetros de mercúrio e da diastólica de 0,9. Você imagina um paciente que tem 180 por 90.
ele vai terminar com 176,3 por 89,1. Ou seja, falado de outro modo, um paciente que tem 18 por 9 de pressão, que está elevado, se eu fizer uma dieta sem sal, o máximo que ele vai chegar é 17,6 por 8,9. Você vê que não mudou muito, não. Não fez tanta diferença nenhuma do ponto de vista prático. Isso é uma meta-análise de 56 estudos publicado no JAMA, uma revista de alta credibilidade no meio médico. Sal integral não refinado destoxifica o organismo de bromo, tóxico com inúmeras consequências indesejáveis. O bromo é praticamente um veneno, é um halogênio que é venenoso, que infelizmente hoje no fermento brasileiro usa-se o bromo. E o bromo, que você come pão, por exemplo, você comer pão, massa fermentada, é feita com bromo. Então, se você ingere pão todos os dias, você tem uma certa intoxicação por bromo. E um jeito de você se livrar do bromo é fazer uso do sal integral. Mais uma razão para você fazer uso de sal integral. A dieta baixa em sal causa acidose, aumenta o risco de doença cardiovascular e mortalidade, causa dislipidemia, ou seja, perturba o colesterol e os triglicérides, faz um desequilíbrio de vitaminas e minerais e promove um acúmulo de substâncias tóxicas. Tudo isso está na literatura.